Bom, nessa aula aqui a gente vai falar de objeções e essa aula vai ser um pouco longa, então assim, se prepare, encosta na cadeira e... Não! Em geral, as objeções podem ser preço, autoridade, tempo, confiança e necessidade. Anotou? Vamos uma por uma. Preço. Aqui o cliente acha o produto caro ou questiona o custo-benefício. Para resolver, valide o que ele pensa sobre isso e tente focar em descobrir quanto o cliente está disposto a pagar e qual é o valor que ele quer agregar após a compra. Você pode dizer coisas como: Entendi. Qual é o valor que você estaria disposto a pagar hoje para resolver esse problema? Se o cliente te responder, avalie se você consegue chegar no valor que ele pediu. Ou então, seja transparente e diga que por esse valor vai ser difícil conseguir resolver o problema dele. Você também pode reforçar os atributos do produto, porque se o cliente quer pagar mais barato, provavelmente ele não conseguiu ver o valor que a sua solução tem. Se necessário, reforce o seu diferencial competitivo e elementos que justificam o seu preço. Se mesmo assim o cliente não conseguir pagar o valor que você pediu, sugira outras formas de resolver o problema com o dinheiro disponível, seja oferecendo outro produto ou encaminhando o cliente para quem você acha que pode resolver o problema dele. Lembra que a gente falou dos não clientes? O próximo tipo de objeção é o tempo. O cliente sente que não é o momento certo para fazer a compra. Normalmente ele te diz coisas como: eu preciso pensar um pouco mais, ou eu acho que eu vou esperar mais uns dias para tomar essa decisão. Em geral, esse tipo de argumento, na verdade, é uma máscara para outra objeção, como preço ou confiança. Para descobrir se é o caso, você pode dizer assim: entendi que você precisa de mais tempo para pensar. Você poderia me dizer exatamente quais as reflexões que você vai fazer nesse período? Como resposta, o cliente pode dizer que é sobre o preço ou autoridade, por exemplo. Aí você vai mover para as outras estratégias dessa aula aqui. De qualquer forma, sempre é válido reforçar que as condições de oferta que você está fazendo naquele momento não são garantidas em outros dias. Explica que os valores, os descontos e as condições podem mudar se o cliente resolver deixar a decisão para o dia seguinte, especialmente quando a gente está falando de descontos. Escassez também funciona. Explica que o produto pode acabar e que você pode não conseguir segurar a venda aguardando o cliente se decidir voltar. Se fizer sentido e for verdade, use o reforço social para te ajudar, dizendo coisas como: olha, ontem mesmo a gente vendeu 5 desses. Hoje a gente só tem 3 em estoque. Se o dia de hoje for igual ontem, certamente você não vai encontrar esse produto aqui amanhã. Deu para entender? Toda vez que eu falo de prova social, eu tô falando disso, de trazer coisas que aconteceram com outras pessoas e que reforçam o seu argumento. Vamos agora para outra objeção, que é a de autoridade. Aqui é a objeção clássica de preciso conversar com meu marido ou preciso falar com meu sócio antes de realizar a compra. Nesses casos, vale entender primeiramente se essa autoridade é real e qual a influência dela na decisão. Você pode dizer coisa como: entendi. É bom a gente falar com as pessoas antes de tomar uma decisão dessa mesmo. Você sabe quais são as principais preocupações do seu marido sobre esse tipo de produto? O seu objetivo com essa pergunta é entender melhor quais as possíveis objeções da outra pessoa que surgiu. Na sequência, tenta trazer essa pessoa para a conversa. Diga coisas como: nesse caso, será que a gente consegue falar com o seu marido agora? Que tal ligar para ele? Aí a gente já tira as dúvidas que ele pode ter. Como eu mencionei, a gente só tem mais 3 dessas em estoque e eu queria muito que você garantisse essa oportunidade. Se mesmo assim a pessoa disser que precisa conversar com a outra pessoa, a sugestão que eu te dou é usar as técnicas do funil de vendas que a gente viu no módulo anterior. Pegue o contato da pessoa, o WhatsApp, o telefone, o e-mail, e pergunte qual é a melhor data para entrar em contato. A gente vai falar mais disso no próximo módulo, mas aqui eu vou te dar um exemplo de como você poderia fazer isso. Perfeito. Quando você acha que vai conseguir conversar com seu marido a respeito? Posso pegar o seu telefone para entrar em contato caso a promoção permaneça até lá? Depois, a gente tem as objeções de confiança. Aqui o cliente ainda não confia no produto e não confia em você, ou na empresa. Ele diz coisas como: não sei se isso vai funcionar pra mim. Ou: olha, eu já tive uma experiência ruim com um negócio bem parecido com esse. Nesses casos, o ideal é tentar construir confiança com o cliente, óbvio. Como sempre, a primeira coisa é validar o que ele sente. Depois, tenta trazer histórias de outras pessoas que compraram, cuja história demonstra que deu tudo certo no final. Além disso, apresenta outras provas visuais sobre qualidade de confiança, como certificações, fotos, vídeos, depoimentos de outros clientes e assim por diante. Tenta também dar destaque para as garantias e políticas de devolução que possam reduzir o risco percebido pelo cliente. Como, por exemplo: olha, você tem até 7 dias para devolver. Ou então: oferecemos garantia de 30 dias depois da sua compra. Se não der certo, você volta. Se você estiver numa loja física, você pode inclusive dar na mão para a pessoa testar, dar uma amostra, pedir para ela ver mais de perto. Isso tudo pode ajudar.
Por fim, seja transparente. Lembre-se que o cliente não tem motivos para confiar em você ainda. Construa o relacionamento, valida o que ele sente, apresenta os diferenciais do produto e seja compreensível. Com isso, as objeções de confiança tendem a desaparecer. A última objeção mais comum é a de necessidade. Ela acontece quando o cliente fala que não precisa do que você está vendendo. Ele não vê necessidade no produto. Pode ser uma objeção sobre um produto todo ou sobre uma parte dele apenas, como por exemplo, Olha, eu gostei disso, mas eu não sei se eu preciso da garantia extra. ou então, Achei lindo esse micro-ondas, mas eu não preciso do Bluetooth. a primeira coisa que você precisa fazer é avaliar se realmente o cliente tem razão. Porque às vezes eles têm mesmo. Lembra que o seu papel é ajudar o cliente verdadeiramente? Se ele tiver razão, avalie se não existe um produto que atende melhor a necessidade dele. Então, não precisa vender um micro-ondas com Bluetooth se o cliente não precisa de um micro-ondas com Bluetooth, vende um micro-ondas normal. Agora, se você entender que realmente aquele produto ou atributo adicional pode ajudar, defenda isso. Tente fazer perguntas de aprofundamento para ver o que exatamente o cliente tem dúvida e usa os seus conhecimentos de especialista para explicar como aquilo realmente pode ajudar. Novamente, apresentar histórias reais de outras pessoas com um perfil parecido que usaram o produto pode ser muito útil. Não subestime o poder de uma boa história real. Lembre-se, histórias reais são reais. Não inventa história. Se você não tiver uma história, pergunta pro teu colega, pergunta pro teu chefe, pergunta para alguém. Usa histórias de verdade. Este curso não está te incentivando a mentir e inventar história. Beleza? Bom, objeções são comuns e não são suas inimigas. O cliente tem razão em ter as preocupações dele e é o seu papel como vendedor ajudá-lo. Entenda objeções como oportunidades para entender melhor o seu cliente e ajudar ele a tomar boas decisões. Lembre-se de não prometer o que você não pode cumprir. Não mentir para o cliente e não faltar com a ética. Se o cliente realmente não quiser seguir com a compra, saiba a hora de parar e usa as outras técnicas de empatia para manter o relacionamento ativo e ter outra oportunidade de falar com esse cliente no futuro.